Olá, amigos! Esta é mais uma postagem do Esquerda Autocrítica. Pedimos para que vocês se inscrevam, compartilhem, curtam e ajudem o canal a ter mais alcance entre os ouvintes. Precisamos difundir uma visão crítica das esquerdas brasileiras, acomodadas com erros que favorecem a direita. O tema de hoje fala de um desses erros. Vamos falar das esquerdas que veem o Brasil como uma grande novela. As esquerdas brasileiras são dominadas por uma classe média relativamente jovem, que durante a infância ou adolescência viu televisão na época da ditadura militar. A televisão mostrava um mundo feliz, caricatural, que apresentava um Brasil fora da realidade. Mas essas pessoas abastadas, que hoje são a maioria das esquerdas brasileiras, não desconfiavam desse mundo da fantasia, de ídolos cafonas, pobres e imbecilizados, religiosos pitorescos e muito sensacionalismo. Para essas pessoas, aquilo era a realidade, e as emissoras de TV eram vistas como isentas e alheias ao contexto político ditatorial. Era uma narrativa que misturava concepções de circo e paraíso, com cenários que às vezes mostravam ambientes degradados, como é o caso das favelas. E mesmo quando essa classe média, ao entrar na faculdade, passou a se esclarecer da realidade brasileira, as impressões das narrativas do Brasil fantasioso da ditadura militar permaneceram intactas. Isso foi sintomático quando essa classe média passou a assumir um pretenso esquerdismo, indo na onda da campanha presidencial de Lula em 2002. Mesmo parecendo bem intencionada e tida como sem preconceitos, essa classe média trouxe para o imaginário esquerdista preconceitos formados pela educação midiática da ditadura militar. O povo pobre era visto através de formas caricaturais trazidas pela dramaturgia das novelas ou pelas paródias de programas humorísticos, como se as comunidades pobres vivessem um carnaval sem fim. O pior é que essa narrativa é defendida por acadêmicos, jornalistas culturais, cineastas de documentários, famosos e intelectuais em geral, pessoas que julgam ter uma visão mais objetiva, transparente e imparcial da realidade brasileira. Todavia, o Brasil que acabam mostrando é um Brasil fantasioso da novela das 9 da Rede Globo, um país de contos de fadas, com vilões caricatos contrastando com uma sociedade idiotizada de personagens estereotipados. Por trás de tudo isso, há um sentido conservador em mostrar uma sociedade sem grandes conflitos, onde a luta de classes não existe, pois no lugar dela há apenas conflitos maniqueístas, como a dondoca da alta sociedade, o empresário atormentado, o crítico musical raivoso e saudosista da antiga sofisticação musical, e o moralista revoltado, contrastando com uma sociedade ao mesmo tempo precarizada, idiota e feliz de pobres coitados. Essa sociedade de supostos heróis, vitimistas e vira-latas, vive numa suposta liberdade social, na qual seus indivíduos se dividem entre o hedonismo da liberdade sexual e comportamental e a submissão ao dogmatismo religioso, havendo também o ingrediente esportivo, do futebol espetacularizado que faz a fortuna de dirigentes esportivos. Isso forma o imaginário do Brasil novela, que o blog Linhaça Atômica define como brinquedos culturais da direita moderada, oferecidos às esquerdas como se fosse um patrimônio cultural todo seu. São valores conservadores e seus personagens que, por apresentar uma narrativa desprovida de raiva, são erroneamente considerados progressistas, por conta da relação com uma apreciação supostamente positiva da população pobre brasileira. Seus tipos são conhecidos. É um malandro alegre que leva bronca da ex-mulher e namora uma piriguete, além de tomar muita cerveja e pedir fiado para o dono do bar. Há os diversos pobres animados que vivem sua vida ao som do mais caricato pagode romântico ou do funk, habitando uma favela que, estranhamente, é um cenário de uma vida feliz e cheia de otimismo. No núcleo nem tão pobre assim, temos a família modesta do vovô e da vovó em que o velho é um sujeito franzino e bonachão, que faz pequenas generosidades e fica suavemente criticando algumas preocupações da esposa. As esquerdas veem no personagem uma analogia aos ditos médiuns espíritas, principalmente do médium da peruca, até por conta dos personagens bonachões que o ator Nelson Xavier, que interpretou o beato ultraconservador no cinema, havia interpretado em algumas novelas das 9. Há momentos de pura meritocracia, como no caso da moça pobre que vira modelo ou se torna famosa na televisão, e do menino pobre, com pinta de Cauã Raymond, que se torna craque de futebol de sucesso. Tem também a boa elite, os bons ricos, representados por figuras como a bela jovem que conhece a periferia e dança o funk, ou o bom empresário, que passa a mão na cabeça do pobre e também faz pequenas generosidades.
o estereótipo do bom empresário, que na dramaturgia tende a ser interpretado por atores como Antônio Fagundes, encontra semelhanças simbólicas com o vice da chapa presidencial de Lula, o neoliberal incorrigível Geraldo Alckmin. Através desses tipos, seja o craque, o médium, a funkeira e o bom burguês, as esquerdas desenvolvem um cenário ideal no qual sonham em ver esses personagens conservadores fazerem parte do imaginário de esquerda, sob o pretexto de que supostamente fazem o pobre sorrir ou estão associados a alguma grande promessa de paz mundial. E por que as esquerdas se preocupam tanto em ter ao seu lado essa multidão de ícones conservadores, próprios do enredo novelesco que atende aos interesses estratégicos de uma rede de televisão que mais apoiou a ditadura militar? Porque as esquerdas querem ter personagens típicos da direita cultural, como se fizessem parte do cenário esquerdista, apenas usando como critério a ausência de algum discurso raivoso? As esquerdas, depois do horror diário de encarar a habitual hidrofobia das pautas políticas do Jornal Nacional, encontram seu momento de relaxamento nas novelas das 9 da Globo, que servem um Brasil fictício, idealizado, mas suficientemente positivo para atender à causa dos esquerdistas, iludidos com esse mundo novelesco de conto de fadas, de narrativa mais positiva, diferente do discurso rancoroso historicamente associado ao noticiário. Mesmo analistas de esquerda, dotados de aparente intelectualismo crítico, tendem a se despir dessa visão contestatória para mergulhar na fantasia feliz da novela das 9, que oferece um mundo em que as esquerdas brasileiras de hoje sonham em se tornar realidade. Um mundo adocicado com pobres sorridentes, religiosos paternalistas, empresários bonzinhos, lutando contra a raiva escancarada digna de vilões de desenho animado. Um mundo idealizado em que o progresso social pode ser relativo e precário, mas é carregado de apelos emocionais suficientes para fazer as esquerdas de classe média dormirem tranquilas. Na novela das 9, as esquerdas de classe média voltam à infância feliz, quando viam televisão durante os anos de chumbo, e viam um mundo fictício porém alegre, animado e esperançoso como os enredos de contos de fadas. Uma sociedade do espetáculo popularesca, alternando o sensacionalismo brega com a pieguice religiosa, entre o hedonismo libertino e a fé submissa, com direito à arena esportiva das partidas de futebol, oferecendo às esquerdas de classe média um imaginário idealizado, festivo e piegas, bem ao gosto de mentes infantilizadas que aceitam o bom conservadorismo, a atender com bondade paternalista o povo pobre, sem no entanto realizar grandes mudanças na sociedade. O grande problema disso tudo é que a classe média de esquerda acaba alternando momentos de lucidez com outros de puro deslumbramento. Em dados momentos, expressa uma visão crítica da sociedade brasileira, em outros adota uma postura bastante complacente, acolhendo qualquer conservador que prometa fazer o pobre sorrir ou realizar a fraternidade mundial. Essa contradição da classe média de esquerda mostra ainda o agravante dos tempos da ditadura, quando, fora dos lares onde se via o Brasil feliz de ídolos cafonas, religiosos pitorescos e pobres caricatos nas telas da TV, a repressão matava estudantes, trabalhadores e outros que desafiassem o poder dos generais. A consciência tardia, a partir da faculdade, da tragédia dessa repressão, acaba criando contrastes constrangedores, como a adoração das esquerdas ao médium da peruca que, com toda sua imagem associada à suposta caridade, foi um radical defensor e até colaborador do regime ditatorial, além de ter sido um conservador de direita cujas ideias medievais eram explicitamente publicadas em seus livros pretensamente mediúnicos. Posturas contraditórias desse nível quase botaram na falência a mídia alternativa. Quer dizer, a revista Caros Amigos, que passava pano na bregalização cultural, faliu sim, desgastada pelo apoio escancarado ao funk. A Carta Capital sobreviveu a uma dura crise, e a revista Fórum teve que cancelar a versão impressa e ficar só na internet. Atualmente, esse desejo da classe média de esquerda em ter um mundo da direita convertido ao contexto progressista acaba causando problemas, como a baixa credibilidade entre as classes trabalhadoras, e mostra o quanto essa esquerda é conservadora, acolhendo qualquer coisa retrógrada que não apresente uma linguagem raivosa. As esquerdas querem ter ao seu lado uma direita que não fala hidrofobês. As esquerdas não querem mudar o mundo. Só querem conviver com uma direita cordial que fala macio, não reage com ódio e promete a paz mundial e a ajuda paliativa aos pobres, sem que se faça alguma transformação que ponha em risco os privilégios abusivos dos mais ricos. As esquerdas pagam caro por imaginar um Brasil de novela,
que oferece um modelo pronto de sociedade, bastante conservador e retrógrado, mas com um discurso dócil, simpático e pretensamente generoso. Um Brasil resignado com as desigualdades sociais, mas que propõe soluções paliativas que apenas realizem benefícios precários para os pobres, de forma a fazê-los ficarem felizes sem romper com sua inferioridade social. Na novela, fica muito fácil o pobre ser feliz continuando pobre, mas na vida real as coisas são diferentes e mais dramáticas. Só que as esquerdas atuais são de classe média, de gente que nunca sentiu a miséria na carne. Daí que sua visão de progresso social acaba sendo tão irreal quanto um enredo de novela. Ficamos por aqui. Curtam nosso canal, se inscrevam e ajudem a alcançar mais seguidores. Agradeço pela atenção. Um abraço a todos!